Boa tarde. Então, o professor estava até falando de Jung, e a gente gostaria de ressaltar que aqui muitas vezes a gente fala de Jung, mas na minha concepção, falando de Jung, a gente está falando de espiritismo, né? Porque às vezes pensa assim, ele não fala de espiritismo. Quando a gente fala de Jung, nós estamos falando sobre espiritismo, porque os seus conceitos, os conceitos que ele usa em toda a sua obra, é muito espírita esses conceitos, né? Se que a gente pode dizer assim. E aí a gente deixou essa frase de Jung: quando se trata de cura na terapia, quando se trata de recuperar a saúde do ser humano inteiro, o espaço de experiência da terapia precisa estar aberto para o luminoso, para a busca de sentido e para todas as questões espirituais e religiosas que são parte inseparável de sua existência humana. Então, hoje em dia, Jung, na época, o termo mais usado era religião, religiosidade. Então, na sua obra se encontra muito falar sobre religião e religiosidade. Mas hoje já existe a distinção entre religiosidade e espiritualidade. Então já se faz essa distinção. No meio acadêmico já se usa os dois termos porque significam coisas diferentes. E a gente vê Jung aqui, que ele, quando ele fala para a busca de sentido, então quando se usa o termo espiritualidade, isso é voltado exatamente para a busca de sentido. Então Jung, apesar da terminologia ainda era da época dele, ele já trazia o conceito da atualidade, né? Então, hoje em dia, espiritualidade e religiosidade são duas coisas diferentes. Lembrando o que hoje é dia 9/7, então é o nosso estudo, o próximo estudo será 23/7. E hoje, né, a gente vai fazer uma revisão, porque bastante interessante como o tempo passa, né? Que eu lembro no outro dia, eu ligando para Maria Amélia para a gente falar desse curso, isso no ano passado, e a gente falando a negociação, e nós já estamos mais ou menos na metade do nosso curso. Então, como estamos na metade do nosso curso, e nós já falamos tantas coisas, nós resolvemos fazer uma revisão que é para perceber que ao longo desses vários estudos, nós não nos afastamos do conceito original, do conceito inicial, que era voltado para essa estrutura, esse curso em si. E aí a gente aproveita, como são tópicos bastante importantes para o entendimento, a gente aproveita, faz uma revisão, e a gente pode dizer que essa primeira parte foi uma parte mais técnica, sim, do nosso curso. Então, depois a gente vai, obviamente, continuar com a parte técnica, mas também vamos trazer alguns conceitos que é voltado exatamente para o objetivo do curso também. Então, logo lá na primeira aula, na introdução, nós falamos do porquê cura e porquê quântica. Então, porquê cura e quântica? Então, baseado no conceito introduzido por Deepak Chopra no livro A Cura Quântica, e aí fazendo a distinção, né, porque o livro de Deepak Chopra era a cura quântica. O nosso curso é a cura e quântica, e não a cura quântica em si. Porque no final não se trata de uma cura quântica. Ele usou o termo quântico para designar uma mudança de padrão, uma mudança brusca de padrão, vamos dizer assim, né? Que é esse salto descontínuo do nível da função para outro. Então, na verdade, vem um contínuo da função e, de repente, a gente tem uma descontinuidade. E essa descontinuidade é que ele chamou de cura quântica. Então, vem o indivíduo numa determinada enfermidade, de repente, consegue alcançar a cura de uma forma brusca, né? Brusca no sentido de rápida. Nós utilizamos quântica, de cura e quântica, que é exatamente tentando demonstrar essa descontinuidade da função psíquica. Então, a cura a gente vai obter, mas com essa descontinuidade dessa função psíquica. E lembrando aqui que quando nós falamos da função psíquica, causou, mas já estava lá no nosso objetivo geral: viabilizar o entendimento de saúde e enfermidade como estados da estrutura psíquica, que,
na sua correlação com o corpo físico, imprimirá neste o estado correspondente. Então, o que a gente vai verificar no corpo físico é o estado da mente, o estado da estrutura psíquica. Então, se a gente quer ver como é que está a nossa estrutura psíquica, nós analisamos nosso corpo, como é que ele está respondendo à situação. E nós vimos também, nós falamos aqui sobre um estudo falando sobre a lei da destruição, e nós vemos que essa lei da destruição, ela acontece porque a nossa estrutura psíquica está voltada para isso também, para a destruição. E nós vemos que o nosso corpo físico, pelo tempo de duração dele, nós vemos que nós imprimimos nesse corpo essa destruição. E aí, obviamente, o corpo, como reflete a mente, esse corpo vai ser, entre aspas, destruído com o tempo. Então, busca de uma descontinuidade da função psíquica. O termo função está relacionado com função matemática, que é o que nós vimos aqui. Então, a gente colocou lá nos objetivos, na primeira aula nós já falamos sobre isso, que descreve o perfil da relação psique externo. E aí, numa formulação matemática, F da psique. Então, o que a gente vai buscar, o que a gente busca com esse curso? Apresentar todo o conhecimento técnico voltado para essa descontinuidade da função psíquica. E, obviamente, depois a gente vai trabalhar essa estrutura psíquica de forma a alcançar ou encontrar essa descontinuidade. Porque a gente vai lembrar também que o espírito não fica doente, mas sua relação com o externo é que demonstra ou apresenta uma enfermidade. Então, o espírito não fica doente, mas a relação dele com o meio externo, com o ambiente, é que está enfermo entre aspas, no sentido de não ter uma relação saudável. E com isso, obviamente, esse externo vai repercutir essa relação que está enferma. E, obviamente, isso vai entrar no corpo, vai considerar no corpo e também em todo o ambiente. Por isso que é importante o entendimento da lei da destruição, que é apresentada no Evangelho segundo o Espiritismo. Não como uma necessidade que haja uma destruição, mas a lei da destruição está associada a nosso padrão mental, a função mental que nós apresentamos e que é comum aos espíritos de um mundo de expiações e provas. E essa função evolução a gente entende também pelas palavras de Jesus, porque é um ensinamentozinho que é um pouco difícil às vezes da gente entender. Quando ele vem falar na parábola dos talentos, então que ele deu 10 talentos para um servo, 5 para o outro, 2 para o outro, 2 devolveram com juros, o outro ficou com medo, enterrou e devolveu só os 2. E aí vem o ensinamento final. Dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão cumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo que parece ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Então, obviamente, que esses talentos que eles vão tirar não é nossas finanças, não é economia financeira, economia doméstica que nós temos, mas a nossa economia de talentos. Esses talentos são as nossas potencialidades. Então, como é que vai funcionar essa função relacionada com os talentos propriamente dito? Quando os que já têm, significa que eles exercitam o que eles têm, mais lhe dará. Então, é bastante interessante que ele demonstra um padrão, uma função, em que, baseado nessa função, a escala é ascendente de uma forma bem intensa. Porque eu estou exercitando e mais me darão. Então, eu vejo que eu começo a acumular muito rápido. Então, é uma ascendência, vamos dizer assim, bastante íngreme. Quando a gente vai para até aqueles que
lhe será tirado, né? Tirar-se-á o que parece ter, porque muitas vezes a gente não exercita, então até aquilo que eu não exercito me será tirado. Será tirado no sentido de que, como eu não exercito, aquilo vai desaparecendo. Então, além de eu não ganhar nada de fora, eu ainda vai desaparecer o que eu penso que tenho. Então, a gente percebe que nesse estágio, a coisa fica difícil de caminhar. Então, a coisa fica lenta, porque no final, né, me tiram o que eu tenho, obviamente que ninguém tira, aquele talento vai, né, ficando adormecido, e em compensação eu não recebo nenhum auxílio para me adiantar. Então eu tenho uma caminhada assim bem difícil, bem lenta. E a gente consegue expressar, porque como nós falamos, toda teoria ela é válida quando você consegue expressar matematicamente, certo? Então a premissa básica na ciência é: se consegue expressar matematicamente, é uma possibilidade. E aí fica valendo como uma teoria válida, que vai, obviamente, ser demonstrada no futuro ou não. Mas os ensinamentos espíritas, os ensinamentos de Jesus, a partir do momento que são teorias válidas, você tem como expressar isso matematicamente. E nessa função, certo? Isso no final é uma representação de uma função, e nós vamos ter isso aí como uma função psíquica, é a forma como nossa mente está respondendo ao processo evolutivo. Nós temos na vertical a evolução, na horizontal o tempo. Então é aquela conceituação trivial que a gente tem, né? Conforme o tempo vai passando, nós vamos evoluindo, certo? Nos estágios iniciais, então nessa região aqui, eu vejo que até o que eu pareço ter me será tirado. Então até aqueles talentos que botou a cabecinha assim para fora, como eu não exercitei, aquilo vai desaparecendo. Então a evolução, ela é bastante lenta. E obviamente se é bastante lenta, ela vai ser bastante difícil. Se é bastante difícil, vai trazer sofrimento. É óbvio. Então, se a gente passa, aprende e segue adiante, acabou, eu aprendi. Mas passa, eu não exercitei aquele talento, eu não aprendi, o próximo tem que vir mais intenso para eu fazer alguma coisa. Porque se aquela situação não foi suficiente para fazer eu alavancar, a próxima, eu mesmo vou buscar essas situações de ser mais difícil para ver se a gente se levanta. E aí não exercita, a próxima vai vir mais difícil. A próxima vai vir mais difícil, mais difícil, e a gente acaba caindo no mundo de expiações e provas, certo? Onde aí a coisa fica mais difícil mesmo. Na região em que a gente já começa a exercitar os próprios talentos, nós vamos recebendo o auxílio desses espíritos para nos ajudar a alavancar. Lá atrás a gente tem também, mas eles têm muito pouco para fazer. Mais para frente, eles já têm maior campo de ação. Então, eles já conseguem propiciar para a gente condições que não estão atreladas mais a sofrimento. Então, dissocia o aprendizado, que inicialmente eu precisava do sofrimento para ver se eu levantava da cadeira, aqui eu já não preciso mais do sofrimento, mas só oportunidades, possibilidades. Então, uma possibilidade boa já me faz me levantar para ir atrás. Então, nessa região, eu vou ganhar mais, por quê? Porque aquelas possibilidades para eu exercitar esses meus talentos, eles vão surgindo. E aí, com isso, é uma escalada bastante rápida. Então, por isso nós temos inicialmente essa coisa lenta e que a gente percebe nitidamente em nós que a gente está nessa região aqui. Que a gente vê que a coisa é difícil, a coisa não anda. Às vezes fala, não, eu quero melhorar, mas 60 anos de espiritismo e não melhorou muita coisa.
Então é lento, é difícil, é pesado. Quando aqui a gente já está numa situação que a coisa vai bem mais rápida. A questão, quando a gente fala de um mundo de expiações e provas, né, sempre lembrando, doutrina espírita, como a conhecemos, é para o mundo de expiações e provas. Eles abordam o antes, abordam o depois, mas é tudo voltado para o entendimento de um mundo de espíritos ligados ao mundo de expiações e provas. Então, quando a gente fala em um mundo de expiações e provas, aquele início lá, origem no mundo de expiações e provas, quando ele começa, certo? Quando começa para nós, espíritos, a vida no mundo de expiações e provas. Então a gente percebe que isso é altamente questionável, certo? Quando é? Alguns consideram que é lá nos selvagens, mas os espíritos falam para a gente onde passa o espírito, a vida pré-hominal, aí fala nos reinos inferiores da criação. Então, pré-hominal no reino inferiores da criação, aí a gente já começa a estabelecer que no hominal é uma vida como espírito, mas não necessariamente. Porque a gente também aprende lá que quando o espírito, que muitas vezes se fala princípio inteligente, passa nos animais, então ele vai passando pelos reinos animais, certo? Não é que ele fica restrito ao cachorro, por exemplo, à vaca, ao papagaio, ao periquito, à pulga, mas ele vai passando. Ele vai passando, até que chega no nominal. Então, quando a gente vai ver a origem, quando começa, é questionável. Certo? Porque o espírito ele precisa de todo o conhecimento para desenvolver um corpo físico de expressão tão complexo como o nosso. E a complexidade do nosso corpo, quando comparado com o cão, não é a parte orgânica, é a parte nervosa, é o cérebro em si. A diferença básica é o sistema nervoso. É pelo qual o espírito vai ter uma maior liberdade de ação. As questões orgânicas, rim, fígado, coração, tudo funciona mais ou menos igual. E a gente supõe lá que naquele nível evolutivo seria uma ida para a regeneração. Que lá é um número fictício, certo? Coloquei lá, quando a gente chegar naquele nível, a gente vai para uma ida de regeneração. Agora eu tenho essa função aí, certo? Quando a gente vai para o tempo, quanto tempo precisa para nós chegarmos, para cada um chegar naquele nível necessário para a ida para a regeneração? 10.000 encarnações? Não, isso é só um chute. 10.000 encarnações? Mas e se eu mudar minha função psíquica? Eu mudando minha função psíquica, eu já preciso de 1.000 encarnações. E se eu conseguir mudar minha função psíquica de novo, a gente pode fazer isso em 100 encarnações. Então a questão que eles também dizem para a gente que não tem um número fixo de encarnação, porque se tivesse um número fixo, não adiantava, né? 10.000, eu vou ter que ficar aqui 10.000 encarnações, não tem jeito. Mas número fixo não existe. O não existe por quê? Porque o número de encarnações que eu preciso para chegar àquele nível depende única e exclusivamente de mim mesmo, das minhas escolhas. Então, quando a gente fala em função psíquica, nós vamos abordar uma profundidade maior. A gente já saiu de saúde e enfermidade para tempo de estada no mundo de expiações e provas. Porque uma coisa está atrelada à outra. Quando a gente estabelece uma função em que o corpo responde adequadamente na manutenção da saúde, o ambiente também está respondendo satisfatoriamente a uma função psíquica saudável, eu estaria pronto para sair desse mundo de expiações e provas.
Certo? Então você não dissocia. Eu vou ficar saudável no mundo de expiações e provas. Não. Eu vou ficar saudável quando eu sair para o mundo de regeneração. Uma coisa está associada à outra. Certo? Então essa função psíquica, ela vai me dar condições de sair do mundo de expiações e provas. Que também está associado à manutenção da nossa própria saúde física. Que está associado à saúde do ambiente. Então, a importância desse entendimento e a importância dessa descontinuidade no sentido de eu não quero aquela função de 10.000, mas eu quero a função de 100 encarnações, eu preciso promover uma descontinuidade daquela para assumir uma nova. Certo? Tá bom? Mais ou menos? Alguma pergunta? Não. Livro dos Espíritos, 7.7. Os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções desta, e por isso denominados filhos de Deus. São obras de Deus. Somos seus filhos, pois que somos obra sua. Então nós somos obras de Deus, seus filhos. E no estudo passado veio essa conversa, princípio inteligente e espírito, tem aquela dissociação. O que é espírito? É o princípio inteligente do universo. Então a distinção que existe entre princípio inteligente nominal, no animal, espírito prominal, é só por causa do nosso orgulho. Certo? Porque vai chamar o marido de cachorro, ele se ofende. Lá em casa, o cachorro era melhor tratado do que eu. Brincando. Às vezes eu falo para ele, eu quero ser tratado igual o cachorro aqui em casa. Mas a gente se ofende. Então, nosso orgulho acaba estabelecendo uma distinção. Porque, para mim, eu não consigo aceitar que eu fui ou habitei o corpo de um cachorro. Pior a barata. Oi? Pois é. Mas o princípio inteligente sou eu. Eu sou o espírito. Certo? Eu sou o espírito. E quando a gente fala, tira o orgulho, vamos botar um pouquinho o orgulho de lado, que diferença faz? Teoricamente, praticamente, que diferença faz? Se eu já habitei o corpo de um cachorro, se eu já habitei o corpo de uma barata, não faz diferença nenhuma, porque o espírito não retroage. É bastante interessante que a gente coloca a teoria toda inteirinha, a gente só não consegue amarrar. Mas a gente diz que o espírito não retroage. Então vamos dizer que eu sou um espírito extremamente inteligente, supondo só. E venho num corpo que foi inibido mentalmente por um processo qualquer, e com isso eu tenho dificuldade de aprender, de aprendizado. A gente fala, não, o espírito não retroage. Ele está momentaneamente habitando o corpo limitado. A gente coloca a teoria toda bonitinha. Mas quando vem para deixar o orgulho de lado, a gente não aceita. Não, até consigo aceitar isso, mas eu, o espírito que sou eu, continua inteligente. Muito inteligente. Quem habita o corpo de um animal? Espíritos. Porque os espíritos são obras de Deus, são filhos de Deus. Então não tem como a gente distinguir. Nós usamos algumas terminologias, mas quanto mais cedo nós aceitarmos essas questões, mais fácil vai ser para a gente mesmo. Certo? Porque Joana de Andes, ela deixou claro, a gente vai buscar em algum momento esse livro e o dizer dele, que o espírito só consegue realmente alavancar quando ele está em harmonia com o ambiente, com os seres inferiores da criação. Porque no final falam
nossos irmãos, certo? A gente fala nossos irmãozinhos inferiores, mas ali é corpo. Se a gente tem alguém com problema mental aqui, a gente não diz nosso irmãozinho inferior, porque no final não é inferior, é um espírito. Somos espíritos. Então, quando começa, por isso a gente colocou lá, quando começa? No mundo de expiações e provas. Entendamos bem, no mundo de expiações e provas, que é preciso toda adequação e aprendizado para a manutenção de um corpo físico extremamente complexo. Eu preciso aprender. Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, ele mostra, né, a caminhar, o aprendizado, desde o início lá, desde a ameba, o aprendizado nos vários reinos até chegar ao hominal. O que Deus cria? Espíritos, que se expressam no mundo espaço-temporal, segundo certas regras bem estabelecidas ou pré-estabelecidas. As regras existem, e nós nos manifestamos nesse mundo segundo essas regras, porque senão ia virar uma bagunça, né? Porque nós somos espíritos difíceis. Espírito e a perfeição. Como estrutura, faz parte da finalidade da criação, portanto, tem uma existência intrínseca. A existência intrínseca ou vida eterna do Espírito está atrelada à eternidade do próprio Criador. Então, eu só posso me considerar como eterno porque eu estou atrelado a um ser cuja eternidade é absoluta. Ele é incriado, eu sou criado. A eternidade é absoluta, a minha eternidade é relativa. Eu só sou eterno porque Ele é eterno. E também, além disso, porque Ele é perfeito. Porque se Ele não fosse perfeito, Ele podia chegar à conclusão que me fez errado. E aí Ele desfaz o que Ele fez para fazer de novo. Então a gente vê que a nossa existência enquanto espíritos, da forma como nós sabemos que o espírito está atrelado à perfeição do Criador. Quando eu ponho isso atrelado à perfeição do Criador, à bondade infinita do Criador, aí eu vejo que os nossos irmãos inferiores, entre aspas, também estão atrelados à bondade do Criador. Você não consegue dissociar uma coisa da outra. Estando associada à bondade do Criador, as dificuldades são inerentes ao processo de aprendizado do Espírito, por causa das necessidades de aprendizado do Espírito. Tem uma passagem lá na Revista Espírita que é bastante interessante. Você vê que fala uma coisa, depois desfala, né? Você vê esse meiozinho, ele é meio nebuloso. A doutrina espírita, na codificação e também na Revista Espírita, essa parte ficou meio nebulosa. Um espírito diz que os animais de Júpiter são mais avançados e que conseguem fazer os trabalhos domésticos. Ora, quem faz trabalho doméstico? Sério? Somos nós. Aí depois, mas lá botou animal ali. Aí depois, mais para frente, ficou dito pelo não dito. Não, o espírito que disse, ele não sabia muito bem o que estava falando. E não é assim, é assado, aí eles desconversam. Então, vai chegar um dia que nós vamos olhar para nós mesmos, só que lá a gente já não vai ter mais orgulho, e vai imaginar, não, eu já tive aquele corpo, tão pesado, tão denso. Se lá ainda existisse o orgulho, ia falar assim, eu não, aquilo é princípio inteligente. Não é o espírito, eu já sou espírito. O espírito como estrutura é perfeita, mas contudo, enquanto conteúdo, ele evolui. A gente está passando rápido porque algumas coisas a gente é só para relembrar mesmo, né?
Nós já vimos essa relação de Deus com o Espírito, do Espírito com o fluido cósmico com matéria, tempo, espaço, forças, energias e etc. Então nós vemos que matéria, tempo, espaço, etc., são as formas como o fluido se expressam para nós. O fluido se expressando para nós dessa ou daquela forma significa que, psiquicamente, mentalmente, nós podemos ou estamos atuando nessas manifestações do fluido. Por isso que a gente fala, quando a gente vê o fora, o ambiente, eu tenho uma noção da minha estrutura psíquica. Quando a gente percebe esse planeta, o nosso país, o mundo, nós vemos como está a estrutura psíquica dos seus habitantes. Por isso vem a lei da destruição. Por isso está a lei da destruição fazendo parte do Evangelho, não, do Livro dos Espíritos. Certo? 2 sistemas mantidos por funções do Espírito. Uma é a ligação com Deus e a outra é a ligação com o fluido cósmico que todos nós fazemos. E aí o foco do nosso curso. De um lado nós temos o Espírito, que é uma estrutura que possui funções. Do outro lado, um corpo, e obviamente quando a gente fala corpo é a estrutura corporal e o ambiente, é o meio ambiente que nós vivemos, e entre os dois, a função, que é o elo, que é a mente, e a sua ação no corpo e no ambiente. Então, nós trabalhamos, o foco do curso é a mente, propriamente dita, e essa ação no corpo físico e também no ambiente, porque uma coisa está associada à outra. Lá em Joana de Ângeles, no Ser Consciente, Joana de Ângeles apresenta a distinção entre expiação e provação, certo? Porque expiação e provação são também duas questões que nós precisamos ter em mente a definição correta, porque nós repetimos expiações e provas. Só que a gente esquece das provas, e a gente toma tudo como expiação. Não, porque expiação, mas não necessariamente é expiação. É provação. Na expiação, moldam o ser de maneira irreversível, decorrente dos atos de rebeldia, suicídio, homicídio, perversidade, luxúria, concupiscência, avareza, ódio. Então nós vemos que são questões muito intensas, são profundas. Quando a gente olha lá André Luiz, com o livro Nosso Lar, que ele mostra para a gente o que ele passou, André Luiz, que, para a nossa visão comum, agiu direitinho, né? Tinha lá suas falhas, mas ele não fez assim, ora, André Luiz fez isso. Ele não fez uma coisa assim. E ele passou por um tempo muito grande passando lá no umbral. Aí você vai pensar, vamos pegar André Luiz. Ele fez o que ele fez, está certo, mas não teve nada assim muito assim, que choca, né? Fala a verdade, nada choca, o que conta lá no Nosso Lar. Teve aquela dificuldade. Quando ele encarna, ele ainda vai passar por processos expiatórios? Certo? Quando a gente pensa sobre essa ótica, o processo expiatório dele já foi gasto ali no umbral, naquela região que ele passou. Então, em geral, o espírito, quando encarna, ele já está mais quites com esses processos expiatórios. A não ser, obviamente, nessas questões mais graves, que causam sequelas profundas na estrutura psíquica do espírito. E aí, suicídio, por exemplo, homicídio, são exemplos que Joana de Ângeles dá. Porque causa uma comoção mais profunda nessa estrutura psíquica. Para tirar lá de dentro, aí vai precisar passar por processos expiatórios, porque moldam o ser de maneira irreversível. No geral, o que a gente reclama tanto são processos de provas.
corretivos temporários que servem de advertência à insânia ou à comodidade. Comodidade. Porque a comodidade vai dizer o quê? Até aquele que parece ter, ou será tirado até o que ele parece ter, ou alguma coisa do tipo que vocês sabem qual é. Certo? Porque essa é a comodidade. Então vai sendo tirado. Vai sendo tirado e a gente vai passando por processos provacionais. Ao erro ou ao vício, facultando a reconquista da harmonia, mediante esforço justo de recomposição interior. Então, a gente lá, pegando André Luiz como exemplo, nós tivemos um primeiro momento que ficou claro que eram processos expiatórios, enquanto desencarnado. Depois, até na condição de desencarnado, nós vemos que ele passou por processos provacionais, onde ele, por exemplo, não podia chegar até a mãe dele num contato direto. Isso era uma provação, um corretivo temporário, tanto é que em determinado momento ele foi e voltou. Eram oportunidades para ele sair da comodidade. E, pelo relato lá, até obviamente o nosso entendimento, porque julgar é muito difícil ainda para nós, mas até o nosso entendimento, ou o que ele quis mostrar para a gente no livro Nosso Lar, é que depois ele conseguiu cumprir lá com seus processos provacionais de forma adequada. E aí lá no mundo de expiações e provas, que é muito mal interpretado, o mundo de expiações e provas é muito mal interpretado. A gente toma isso aqui como sob local de sofrimento, mas não, é lugar de provas. Em geral, alguns estão em processos expiatórios. Tudo bem, quando a gente nasce, porque ao longo da nossa existência nós buscamos processos expiatórios, que é o que a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, quando eles dizem que a maioria das aflições a gente cria durante a própria encarnação. Não vem, a gente joga tudo para outra encarnação. Isso é orgulho. Eu não, eu sou bom. Eu fiz, mas foi no passado, quando eu ainda não tinha conhecimento. A gente fala essas coisas. Isso é orgulho. Onde devemos manter o foco? Sair deste mundo. Ou no aprendizado que o mundo proporciona. Se eu mantiver meu foco em sair do mundo, isso é sofrimento. Porque eu vou sair. Não vou. Não vou sair de hoje para amanhã. Nem quando eu desencarnar também não vou sair. A probabilidade é muito pequena. De repente, com o curso de cura e quântica, eu consiga alavancar uma descontinuidade da função psíquica e saia. A grande vantagem é que vamos todos nós juntos. Mas não vamos manter isso aqui como uma esperança, né? É muito provável que não. Então, se eu mantiver o foco em sair do planeta, sair desse mundo, eu vou sofrer. Porque eu não quero ficar aqui, eu quero ir para outro lugar, mas eu tenho que ficar aqui, então é sofrimento. Agora, se eu mantiver o foco no aprendizado que o mundo proporciona, aí passa a ser prazeroso. Porque a gente fica esperando ir para o mundo de expiações e provas, mas o que eu vou fazer no mundo de expiações e provas? O que nós vamos fazer no mundo de expiações e provas? Aprender, que é a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. Então, no final, eu quero ir para um lugar, sofro por causa disso, para fazer a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Aí chega lá, pô, mas tem que continuar aprendendo? Tem que continuar aprendendo, não tem jeito. Volta para o ICEP. Mas a gente... vamos assim, esperar que tenha o ICEB no mundo de regeneração, que aí a gente continua lá e aprendendo mais lá, né? Tem um lá, então a gente já pode ir para lá direto. Mas aí a gente vai fazer lá o que a gente faz aqui. Se a gente fizer bem aqui, o que temos para fazer, nós vamos chegar lá fazendo bem também. Porque a gente quer chegar no mundo de expiações e provas, de regeneração, desculpa, sabe para quê? Porque a gente pensa que vai descansar. Sair do mundo de expiações e provas, agora eu vou descansar. Não vai, senão volta. Você não volta.
E aí volta e não vai conseguir nem achar esse SEB aqui. Vai estar lá no lugar. O mundo de expiações e provas é o caminho para a regeneração. Aproveitando esse mundo, nos resguardamos do sofrimento e andamos mais rápido. Nós vamos estar naquela parte da curva em que o processo é mais íngreme, mais intenso. E aí a gente vai andando mais rápido. Uma coisa que eu sempre falo para me convencer: o processo evolutivo deve ser prazeroso, pois é repleto de descobertas. Então, enquanto eu vou evoluindo, eu vou me descobrindo. E eu vou descobrindo várias coisas que eu não sabia. O sofrimento é opcional. Eu sofro porque eu não quero estar aqui. É uma opção. Agora eu posso ocupar o tempo que eu estou aqui aprendendo. Alguém falou alguma coisa? Espiritualidade e transcendência, de Jung. O problema do sofrimento da alma concerneria, no fundo, muito mais o diretor espiritual do que ao médico. O sofrimento da alma. Mas na maioria dos casos, o doente consulta primeiro o médico, porque pensa estar fisicamente enfermo. E sabe que certos sintomas neuróticos poderão, pelo menos, ser aliviados por meio de medicamentos. Então, o que é mais fácil? Eu trabalhar para o aprendizado ou eu tomar uma pílula? Pensa-se que é tomar pílula. Pensa-se, mas não é. Porque a pílula só vai postergar o problema. Só vai postergar o processo. E aquela pílula é cheia de problema de efeito colateral, que só dá problema. Então também sabe aquela curva acentuada ali da evolução? Acontece isso, mas só com sofrimento, né? Porque eu vou tomando remédio que vai causando outras coisas e vai. Uma vez a gente pode repetir, eu fiz um estudo sobre homeopatia, em que eu comparei a homeopatia com a alopatia. E aí a gente mostra a quantidade de produto que tem num simples comprimido para surtir algum efeito. A gente faz o cálculo mesmo, né? Da quantidade de moléculas presentes numa aspirina, por exemplo, e o que se encontra num remédio homeopático, medicamento homeopático. E aí também lemos a bula para ver o efeito colateral, é uma coisa assim, assusta. Por outro lado, o diretor espiritual geralmente não possui os conhecimentos que o capacitem a penetrar nas trevas do pano de fundo psíquico dos doentes, como também não possui autoridade que lhe dê condições de convencer o doente de que seu sofrimento não é de natureza física, mas psíquica. O diretor espiritual geralmente não possui o conhecimento que o capacitem. Nós já saímos assim do nível que a gente precisa de alguém para nos dizer exatamente o que está acontecendo e para termos a condição de avaliar o que realmente está acontecendo. Sentiu a diferença? Uma eu chego, me diz o que está acontecendo. E a outra é, eu vou discutir com quem sabe mais, porque obviamente tem sempre alguém que sabe mais que a gente, o que está acontecendo. Eu já participo do processo. Isso que ele relata aqui é alguém que não participa do processo. Ele vai lá no dirigente espiritual para o dirigente resolver meu problema. Aqui não, nós já participamos do processo, já é uma discussão. Então a gente vai perceber que nós podemos ser, obviamente, o diretor espiritual de nós mesmos. Qual a base? A doutrina espírita para nós, obviamente. Certo? E obviamente que também vamos entrar em contato com aqueles que sabem mais, porque sempre tem alguém que sabe mais do que a gente para discutir. Mas eu já participo. Eu não estou ali sentado só esperando receber. Eu já vou discutir, já vou avaliar. E é interessante que hoje eu discuto com alguém alguma coisa, eu chego à conclusão que a pessoa não está certa, continuo o processo, para dali uma semana, um mês, eu chegar à conclusão que aquela primeira que estava certa. Não tem problema nenhum, porque o processo é
participativo, certo? A gente vai se aprimorando até entender. Nós vimos a estrutura psíquica como bastante compartimentado, certo? Várias regiões, vários conteúdos, e nós vemos que esses conteúdos não são independentes, e essa é a questão. Esse inconsciente tem um acervo muito grande de material que, a princípio, nós não temos um acesso direto. E aí a gente também acha que não existe. Mas esse inconsciente eu vou conseguir acessá-lo através das minhas dificuldades. E aí a gente pergunta, por que tem dificuldade no mundo de expiações e provas? Tudo criado pelo próprio Espírito. É esse acervo que está no inconsciente, que em relação com o meu consciente, me causa tantas dificuldades. Certo? E a gente pergunta, por que eu estou assim? Por que estou assado? Está lá no inconsciente. Então, esses estados me mostram que eu preciso fazer algo. Eu preciso participar. E esse acesso, ele é realizado através da observação do nosso corpo e o que acontece no ambiente. Eu vejo, analisando o ambiente e o mundo, eu vejo como está o padrão mental dos espíritos ligados a esse planeta. Tudo bem, eu consigo mudar o padrão mental dos espíritos ligados a esse planeta? Não, mas eu tenho a opção se eu quero compartilhar daquele estado. Aquilo é opção pessoal. Eu quero compartilhar daquilo ou não. A partir do momento que eu digo que não quero compartilhar, então eu vou procurar mudar. Felizes daqueles que serão anatematizados em meu nome. A interpretação não necessariamente é aquele que eu tenho que dizer, não, Jesus, 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 e aí o outro vai ser espancado por causa disso, ou tem que renegar Jesus. Mas é anatematizado porque a partir do momento que a nossa função psíquica seja diferente da comum, nós vamos, obviamente, perceber os efeitos daquilo. E, obviamente, vão surgir certas dificuldades de relação. Isso pode ser interpretado como um anatematizado em meu nome, sem necessariamente você precisar, não, eu tenho que falar o nome de Jesus, ou não posso renegar Jesus, é isso que diz o anatematizado. Mas simplesmente a dificuldade decorrente de um estado psíquico diferente do estado psíquico dos espíritos que nos rodeiam. A gente já vai sofrer as consequências disso. Por isso que felizes daqueles que tiver dificuldades em meu nome, né? É o nome de Jesus, não é no meu não, tá? A compreensão atual bastante ampliada, na compreensão atual bastante ampliada, a transcendência refere-se também à transposição das fronteiras do eu. Eu tenho que sair desse pensamento mesquinho e limitado que eu tenho. Ao modo de ocupar-se com o inconsciente. Transcender, e aí aqui já são palavras de Jung, transcender tem muito a ver com sermos capazes de renunciar ao nosso eu, e não obstante conseguirmos viver plenamente seguros de nós mesmos. Então, se a gente fosse buscar uma definição para a fé raciocinada mais compreensível e acertada, a gente ia ver aqui em Jung. Porque para eu renunciar ao meu próprio eu, vivenciar as dificuldades no meio inerente, porque o ambiente, né, os outros espíritos, estão com um padrão mental, uma função psíquica completamente diferente da minha, e mesmo assim seguir em frente, isso é fé. Eu vivencio essas dificuldades. E vai ser raciocinada por quê? Porque eu sei por que eu estou passando aquilo. Eu sei aonde aquelas dificuldades vão me levar. As dificuldades hoje vão me levar para onde? Por eu saber, é porque é raciocinado. Uma coisa é eu falar para vocês, não, vocês têm que se comportar assim, assado, que vocês vão atingir a vida eterna. Aí vocês vão fazer porque o Cláudio disse, ou o Cláudio leu em determinado livro.
Você não sabe por quê. É só uma promessa. Isso é fé. Quando é demonstrado, e vocês sabem, né, demonstrado pelo Espiritismo, demonstrado por Jung, né, para mim o trabalho de Jung é uma continuação da doutrina espírita. Então é demonstrado por isso, eu vejo, eu sei por quê que eu preciso agir dessa forma e eu sei aonde essas dificuldades vão me levar. E aí eu passo a não considerar mais aquilo uma dificuldade. Porque, afinal de contas, é o meu processo evolutivo, é ali que eu tenho que aprender, e o aprendizado consiste exatamente em eu olhar e não mais coadunar com a função psíquica que está mantendo o mundo nesse estado que ele está. O conceito de individuação de Jung, individuação é a estrutura psíquica altamente compartimentada. Individuar é você conscientizar tudo. Aí eu já vou me conhecer na totalidade. E é interessante porque se conhecer na totalidade não tem nada a ver com o nível evolutivo que a gente se encontra. Por isso que a felicidade não é algo que vai ser alcançado só pelos espíritos puros, os espíritos altamente evoluídos. Porque a totalidade você pode estar em qualquer estágio da caminhada. O que me causa sofrimento, nos causa sofrimento no mundo de expiações e provas, é a dicotomia existente entre consciente e inconsciente. E um interagindo sobre o outro de uma forma inconveniente, vamos dizer assim. A partir do momento que tudo já se harmonizou, não existem mais esses efeitos de uma região sobre a outra. E aí o espírito está individuado. O espírito individuado não tem sofrimento, não vai vivenciar o sofrimento. Um espírito que teoricamente esteja menos evoluído do que nós, a partir do momento que ele esteja individuado, ele está no estado de felicidade. Qual é o ponto inicial de estado de felicidade do espírito? Oi? Na criação. No momento da criação, toda a minha estrutura psíquica está em harmonia. Eu estou saindo das mãos do Criador, figurativamente falando. Então eu só posso estar no mais alto grau de harmonia. Ali eu sou feliz. Eu tenho que ser feliz. Isso. E aí, obviamente, depois, mais evoluído e corrompido, nas palavras de Lázaro. Então, ele fala, evoluído e corrompido. A corrupção, não sei nem se é o termo certo, não está necessariamente atrelada à evolução. A partir do momento que evolui e se corrompe, aí traz as consequências. Certo? São duas coisas. Evoluído, a partir do momento que evolui, e corrompido. Pode ser reduzido a esta fórmula, o conceito de individuação de Jung. Torna-te quem és. Por isso que um espírito menos evoluído também pode estar nesse estado de individuação. Tornar-te quem és. Tem-se em mente, com isso, um processo de desdobramento progressivo da personalidade no confronto entre o eu e o si mesmo. A gente pode colocar o eu são os meus interesses materiais. O si mesmo já é o espírito, os interesses do espírito. Então é um confronto entre o que eu quero enquanto encarnado, enquanto eu, enquanto ser egoísta, e o que eu preciso enquanto espírito. Isso entra em conflito. E esse conflito causa sofrimento. Tornar-te quem és. E aí a gente lembra o Livro dos Espíritos, questão 919. Qual o meio mais prático e eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade, se referindo a Sócrates, Volo disse: conhece-te a ti mesmo. Então a gente vê que o processo de individuação apresentado por Jung já
aqui no século XX, já foi apresentado 500 anos antes de Jesus encarnar na Terra para nos ajudar. Certo? O ensinamento é o mesmo, mas vem se repetindo. Por quê? Espíritos teimosos precisam escutar de várias formas até que um dia a ficha cai. Os textos de Jung podem estimular, acima de tudo, a entrar em diálogo interior com si mesmo, em envolver-se com questões da espiritualidade e da transcendência. Diálogo interior consigo mesmo é lá a orientação dos Espíritos na 919. E depois vem Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, ele relatando como é que ele fazia. Chegava de noite, eu perguntava o que eu fiz, né, que não deveria ter feito, o que eu podia melhorar. Então é um diálogo interior com ele mesmo. Encontrar um horizonte ampliado, mergulhar mais profundamente em dimensões da nossa própria psique. Exatamente a isso ele encoraja. É preciso ocupar-se consigo mesmo, senão não há como tornar-se alguém, senão nem é possível desenvolver-se. O objetivo do diálogo interior consigo mesmo é, em última análise, este. Quanto mais alguém se torna consciente de si mesmo, mediante o autoconhecimento é o que a doutrina espírita prega, e o agir correspondente, então eu tenho que associar meu estado mental com as minhas ações. Tanto mais desaparece aquela camada do inconsciente pessoal, acumulada sobre o inconsciente coletivo. Por essa via surge uma consciência que não está mais enredada no mundo mesquinho e pessoalmente sensível do eu, mas que participa de um mundo mais amplo do objeto. Essa consciência ampliada não é mais aquele emaranhado, sensível e egoísta de desejos, temores, esperanças e ambições pessoais, mas é uma função relacional vinculada ao objeto. Então é a relação do indivíduo com a matéria. Ao mundo, a qual transfere o indivíduo para dentro de uma comunhão incondicional e indissolúvel com o mundo. Ainda teríamos mais algumas coisas para apresentar, certo? Mas acho que a gente pode passar para as perguntas. Uma curiosidade, já que o espírito pode habitar ou habitou no reino animal, então pode ter habitado no reino mineral? O reino mineral é bastante interessante, certo? Porque habitar é quando existe uma interação, certo? Então, no caso específico, nós como espíritos estamos interagindo direto com esse corpo físico. E com isso eu consigo manipular, eu consigo mudar, eu consigo caminhar daqui para aí. Quando nós vamos para o reino mineral ele segue rigorosamente as leis químicas e físicas do planeta. Acabou. Porque senão isso aqui colapsaria. Então a gente vai botar até as leis químicas e físicas do universo. Então precisa disso para a estabilidade das leis. Então quando a gente vai para o reino mineral, a gente já não falaria mais em habitar ou interagir, mas a gente já fala em observar. Eu, como espírito, preciso observar o reino mineral para depois usar todas as leis químicas e físicas na estruturação do meu corpo. Porque quando a gente vai... A simples respiração é um processo de oxidação, é uma reação química de oxidação, que a princípio não tem nada a ver com o organismo orgânico, certo? É uma reação química. Tanto é que se você deixar lá um pedaço de ferro no ambiente, ele vai oxidar. É o mesmo processo que ocorre na respiração. Então eu preciso conhecer as leis químicas. Quando você ingere um alimento, quando nós ingerimos um alimento,
Nosso estômago produz ácido clorídrico. Ácido clorídrico é um ácido muito forte. Sabe quando faz uma obra e fica aquele piso todo sujo? O pessoal limpa com ácido clorídrico. Joga ácido clorídrico para limpar, porque aquilo é fortíssimo. Então, nós usamos a reação química apenas. Nós usamos o ácido clorídrico para digestão. Ao mesmo tempo, eu tenho conhecimento de revestir o meu estômago para que o ácido clorídrico não queime meu estômago. Pinga ácido clorídrico na sua pele, na sua mão, para ver como vai queimar. A gente que vem de evangelização infanto-juvenil, né? Que há 43 anos, que é a minha idade, fiz maternal, jardim, primeiro ciclo. Aí tem uma casca de banana, talvez, nesse assunto, né? Quando você ouve a mesma coisa, muitas vezes, dita da mesma forma, sob aspectos diferentes, a gente acaba cristalizando o que a gente aprende a chamar de falso verdadeiro, né? Mas observando e prestando bastante atenção na tua palestra, e talvez eu tenha depreendido da mesma forma que os internautas depreenderam, daí a pergunta, não só para mim, me fez parecer que o espírito poderia habitar um corpo de um animal, né? A forma como o assunto foi tratado produziu esse, vamos dizer assim, esse raciocínio, né? Abstração feita se ele está certo ou se ele está errado. E aí, para corroborar esse assunto, a gente lembrou de duas questões do Livro dos Espíritos, que foi o material que você trouxe, inclusive, como reflexão, né? Uma delas é a questão que vem anterior à questão que você colocou, porque você colocou a 77, e antes tem uma definição muito importante do Livro dos Espíritos, né? Que é a 76. Que definição se pode dar dos espíritos? E aí os espíritos respondem, né? Pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Quer dizer, ele estabelece o vínculo, o atributo da inteligência para separar uma coisa da outra. Povoam o universo fora do mundo material. E tem uma nota, e é na tradução de Guilhom Ribeiro para a língua portuguesa, a gente sabe que essa nota é exclusivamente de Kardec. Ele diz assim: a palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Quer dizer, aqui ele dá a primeira dica da individualização, né? Na hora que o espírito adquire consciência de si mesmo, a gente deixa de chamar ele de princípio inteligente e passa a chamar de espírito num processo didático aí, talvez, né? E aí, bom, para estabelecer bastante essa distinção, dando um salto quântico, na questão 597, porque essa outra é na 76, então na 597, Kardec pergunta assim: pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa habilidade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? E a resposta: há, e que sobrevive ao corpo. Aí eu citei essa porque tem uma subsequente. Será esse princípio uma alma semelhante à do homem? E aqui entra a nevralgia da pergunta, né? A resposta dos espíritos é assim: é também uma alma, se quiserdes. E aí está em itálico porque é uma forma de chamar a atenção. Dependendo isso do sentido que se der a esta palavra. É, porém, inferior à do homem. Há, entre a alma dos animais e a do homem, distância equivalente à que medeia entre a alma do homem e Deus. Aí eu lembrei de uma fórmula de cálculo 1 que a gente aprende, né? Limite de 1 sobre x quando x tende a zero, quer dizer, mais infinito, né? Essa seria a distância que medeia. Eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente sobre esse assunto. Obviamente que isso não é tão trivial, mas vamos lá. Quando se fala em alma, a definição dada para a alma é o espírito encarnado. Então, no final, o que é alma? É o espírito que no momento está encarnado. Mas é alma, certo? Mas é espírito. O fato de eu estar encarnado ou não
me coloca sempre na condição de agora eu sou uma alma e agora eu não sou uma alma. Só. Mas a estrutura, o que está encarnado e o que está desencarnado é a mesma coisa. Para ninguém confundir com mente em psicose, porque às vezes vai confundir com mente em psicose. A mente em psicose está atrelada ao fato de hoje eu estou encarnado aqui como Cláudio e amanhã eu posso estar encarnado no animal. Isso é mente em psicose. Quando você trabalha com processo evolutivo de aprendizado, eu vejo que não existe a necessidade de retornar. Então, por isso, não vai ser metempsicose, porque não é que uma hora está num, outra hora está no outro. Porque a partir do momento que aprendeu, não volta. A partir do momento que vocês aprenderem, e aprenderem mesmo e saírem do mundo de expiações e provas, não volta mais. Porque não vai estar mais, vai estar sempre associado à questão do espírito não retroage. A partir do momento que o espírito aprende a trabalhar com as questões químicas para estruturar um corpo físico, é a única coisa que eu preciso na minha encarnação, e eu já sei, então eu não preciso retornar a um estágio de aprendizado de estruturação de um corpo físico. Então o retorno ele não existe. Mas quando vai encarnar, existe a necessidade de um conhecimento. Quando a gente vai olhar nos ensinamentos, quando eles falam que um espírito vai sair de um mundo e vai para o outro, tem que haver adequação de perispírito. Como é que é essa adequação de perispírito? É pensou e mudou? Aí é que entra todo o processo de aprendizado, como é que eu vou me manifestar lá. Quando a gente fala em mundo de expiações e provas, certo? Mundo de expiações e provas. E na questão que ele leu, os espíritos foram, assim, claros em não se referirem em espírito, mas eles se referiram em alma. Porque a alma está associada à encarnação. Então, entre o animal e eu, e nós, tem uma diferença muito grande de aprendizado. Certo? Enquanto alma, eu sou muito diferente desses espíritos altamente evoluídos. Mas, enquanto espíritos, nós somos irmãos. Então, como a gente vai trabalhar essa questão? Se vai ser literal, a gente usa o termo literal. Alma é alma. É a condição que ele está, e não o que ele realmente é. Certo? Eu sou engenheiro. Mas porque eu me formei em engenharia, mas na verdade eu sou Cláudio. Eu sou lá, nasci e fui criado. Então o que eu era quando criança e o que eu sou hoje é a mesma individualidade. Mas hoje em dia eu posso fazer coisas que o engenheiro faz. Se eu passo a faca em alguém, eu vou ser preso. Se um médico passa a faca em alguém, olha, ele até recebe por isso. Então a gente vê que é a condição do indivíduo. Ele é um médico, mas ele é uma pessoa tanto quanto eu. E como médico ele pode fazer certas coisas que eu não posso. Mesmo que eu soubesse passar a faca certo. Aí a gente vai para o exercício ilegal da medicina. Porque me falta o título. De espírito para alma é uma questão de título. Espero ter respondido aos internautas. Ele fez a pergunta que eu ia fazer, mas eu aproveitei o embalo, vou colocar uma de Charles Darwin para você aí. O homem é um macaco que desceu da árvore? Esse é bastante interessante. O homem é um macaco que desceu da árvore. As colocações, quando você vai... E é bastante interessante que a gente vai se reportar na Gênese, no livro A Gênese. Kardec faz uma avaliação bastante interessante que vai corroborar, que eu não tinha pensado nisso, com a sua pergunta que eu me lembrei. Mas Kardec faz uma avaliação dessa passagem bastante interessante. Ele diz o seguinte, que é o processo evolutivo material do organismo físico.
certo? Não é uma evolução espiritual. Obviamente está atrelado à evolução espiritual, mas para acompanhar a evolução espiritual é necessária essa evolução material do corpo físico, porque o espírito vai aprendendo, vai trabalhando o corpo físico. E ele diz o seguinte, que chegou em determinada época, existia um espírito, obviamente não foi com essas palavras, eu vou usar as minhas palavras e o meu relato. Chegou um estado em que já existiam espíritos aptos para encarnar em corpos hominais. Mas só que corpos hominais estavam indisponíveis na Terra, porque o homem ainda não tinha surgido. E aí ele fala que esses espíritos encarnavam em corpos de macaco, que não era nada ruim, não é pejorativo. A gente toma como uma coisa altamente negativa. Mas esses espíritos, que já estavam ali, saindo, né, de um nível para o outro, continuavam encarnando em corpos de macacos, para que aquela nova estrutura psíquica promovesse a transformação orgânica. E aí, obviamente, aquela mente já num outro estágio, incompatível com seu corpo, ia promovendo a transformação orgânica. E aí começaram a surgir os primeiros hominídeos, e por aí vai, até chegar no nosso estado de Homo sapiens sapiens. Tanto é que até quando vai nos primeiros hominídeos, tem uma confusão, né? Tem lá a discussão, aquilo ainda é macaco ou aquilo já é no hominídeo? Então fica meio nebuloso esse limite. Alguma questão mais que queiram colocar? Vamos agradecer ao nosso Cláudio pela sua contribuição. A gente, quando estuda essa parte dos espíritos, a respeito dos animais e tudo que você falou é muito perfeito. E a compreensão é muito clara. E gostei muito também daquela parte da função exponencial, né? O início é difícil, muito difícil, mas depois é muito bom isso, é verdade. Depois agora, cresce... só vou fazer uma parte. Ainda agora eu falei, aí o professor César Reis estava lá só no livro dos Espíritos. Eu falei para Mas era exatamente isso. Né? Vamos esperar o que vem. Não, mas era exatamente isso, né? Muito perfeito. Obrigado a todos. Tá bom, agradecemos. Muito bom. A medida da vida é o amor, a certeza da fé é emoção. O caminho se faz caminhando, a eterna certeza vibrando no coração. 100 anos de vida pra festejar, a obra do tempo irá guardar a imagem do homem, do bem que ele faz. Parabéns, parabéns, muitas felicidades, saúde. Companheiro, um abraço imenso e paz para todos. Jorge Andréia, cientista pioneiro da medicina do futuro.